Bem-vindos, igreja, ao nosso Domingo da Visão 2021. A gente ainda está se acostumando a falar 2021, porque a dobradinha 2020 é mais fácil de falar. 2021 é um ano de novidades. Na verdade, 2021 traz para todos nós uma nova década. Amém? Glória a Deus. E eu acredito de todo o meu coração que Deus tem coisas especiais reservadas para você. Coisas novas preparadas para você. Coisas sem precedentes. Coisas que nunca aconteceram antes. Na verdade, a Bíblia diz, eis que faço nova todas as coisas. Amém? Então tem muitas coisas novas que Deus tem preparado para você. E eu estou muito empolgado, mas para recebermos aquilo que Deus tem para nós neste ano, sabe, Deus na sua graça e misericórdia tem me mostrado coisas que Ele está fazendo e que Ele há de fazer. E continuará fazendo neste ano. Mas o que Ele está fazendo agora é continuação daquilo que Ele começou a fazer no ano passado, 2020, especialmente no final do ano. Deus está se movendo e esta mensagem, tema do ano, eu recebi do Senhor bem antes do final do ano passado, provavelmente lá para o mês de novembro. Foi quando o Senhor começou a falar comigo. Na verdade, eu não estava esperando. Geralmente eu começo a orar sobre o tema do ano e nas semanas seguintes Deus começa a falar comigo, me mostrando coisas aqui e ali, mas desta vez eu estava apenas fazendo meu estudo pessoal em casa e de uma maneira sobrenatural Deus falou comigo. Ele falou comigo e me entregou o tema do ano para 2021. Muitas mudanças, muitas transições acontecendo este ano, mas tudo será bom para o seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Quando analisamos a questão de tempo e espaço, novamente nós agradecemos a Deus, que por causa desse tema, nós estamos encorajados. Encorajados porque Deus está fazendo coisas além do tempo e das limitações do espaço físico. Amém? Por exemplo, quando estamos no Zoom online, estamos conseguindo atingir mais pessoas do que a gente conseguia antes nas reuniões físicas. Mesmo em eventos como este que nós acabamos de fazer, chamado Zona X, que é a nossa conferência de jovens. E naquelas 2 noites, nós tivemos mais jovens conectados, ou seja, impactados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, do que seria possível em reuniões físicas nessas 2 noites. Na verdade, Deus está fazendo grandes coisas além do tempo e espaço. E não pense nem por um segundo que acabou. Não é porque 2020 foi o ano de romper com tempo e espaço que não vai acontecer novamente em 2021. Deus sempre tem mais, sempre tem algo mais. E por que nós estamos falando sobre o tema do ano? É necessário observar o tema do ano? Sim, porque nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com, na verdade, em grego, tem palavras como cronos, palavras como kairos. Kairos é geralmente uma estação na qual Deus está fazendo algo especial. Amém? Coisas que Ele não fez anteriormente. Uma estação especial do favor de Deus. Amém? Chamado de kairos. Kairos geralmente é uma boa estação. Estação do favor. Então Deus trabalha com tempo e estações. Da mesma forma que na natureza existem 4 estações, Deus trabalha com estações. Deus trabalha com dias, amém? Semanas, meses e anos. Existem palavras em hebraico para cada uma delas, porque Deus trabalha com dias e tempo, mesmo que Deus não esteja submetido ao tempo, mas nós somos limitados pelo tempo. Nós estamos nesse espaço de tempo. A Bíblia diz que precisamos aprender a ser sábios, amém? Para redimir o tempo. Podemos resgatar o tempo. Deus pode até restaurar os anos que a lacusta comeu, amém? Bem, na semana passada eu compartilhei com vocês aquilo que Deus falou comigo e alguém ficou preocupado com aquilo que Deus tinha falado comigo no mês de novembro, quando Ele me deu o tema do ano de 2021. Deus, na verdade, me deu 2 passagens. X9, que foi a mensagem que eu preguei a semana passada, como ter dias maravilhosos no ano de 2021. Amém? Como ter dias maravilhosos neste ano novo. Esse não é o tema do ano. Foi o que Deus falou comigo para a reunião X9. Aquela história sobre Tabita, que ressuscitou dos mortos. E quando Pedro esteve com Simão, o curtidor, no litoral da cidade de Jopa. Jopa significa bela. Vamos dar uma olhada nisso novamente. Então aconteceu que Pedro esteve por muitos dias em Jopa com Simão, o curtidor. Então tem 2 pessoas com o nome Simão aqui. E se você reparar, tem uma chave aqui. Simão, Simão em hebraico quer dizer ouça diligentemente. Em outras palavras, a palavra Simão, Hakan, Shimon, ela se repete 2 vezes.
Amém? Está repetida 2 vezes. Os grandes mandamentos começam com a palavra Simão, ou seja, Shema, que é Simão. Shema, ó Israel, ouça, ó Israel. Mas quando é dobrado, como em Deuteronômio 28, se ouvirem diligentemente, diz a Bíblia. Amém? Então todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Então aqui nós temos a palavra ouça repetida 2 vezes. E temos aqui muitos dias em Jopa. Diga, muitos dias em Jopa. Note que Jopa quer dizer belo em hebraico. Ou seja, muitos dias belos. Talvez você ache que eu esteja forçando esse versículo. Sabe, Pastor Prince, você está apenas fazendo analogias com este versículo. Deixa eu só te falar uma coisa. Nós imaginamos que as analogias são apenas no Velho Testamento, como a história de José, que é uma figura de Cristo. E com razão, pois ele foi rejeitado pelos seus irmãos, porém muito amado por seu pai, e a rejeição dos seus irmãos se tornou o pão da vida para aqueles que são os gentios, e que aqui no caso de José era o povo do Egito, e isso é uma representação de Jesus, enquanto os seus irmãos aqui na terra, a nação de Israel, na verdade como um todo, Israel o rejeitou, e como ele se tornou o pão da vida por 2000 anos. Para o mundo gentil. Amém? Mas ele não esqueceu dos seus irmãos. E a história de José é exatamente assim. José foi traído por 20 moedas de prata, enquanto Jesus foi traído por 30 moedas de prata também, então tem muitas similaridades, e eu já falei muito sobre isso. Então pensamos que representações é algo do Velho Testamento, figuras como a serpente de bronze levantada na cruz, mas não costumamos pensar assim sobre as histórias, especialmente no livro de Atos, e também nos evangelhos como analogias. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela estava mal e não podia melhorar? Mesmo depois de ir a muitos médicos, ela só ficava pior, e ela tocou na orla das vestes de Jesus. Isso é uma representação do manto de justiça, e a mulher estava sangrando. A mulher é uma representação da igreja. Enquanto a igreja estiver sangrando, enquanto uma mulher estiver sangrando, ela não pode conceber uma semente. E é por isso que a igreja não é frutífera. Mas quando a igreja toca a orla da sua veste, o manto da justiça, não a sua própria justiça, mas a justificação dele. Ela é curada, aleluia, e ela se torna frutífera. Amém? Então há segredos escondidos, também nessas histórias que estão nos evangelhos. Até mesmo aquele homem que tinha problema nos seus pés, que estava deitado lá, à margem do tanque de Betesda. A Bíblia diz que aquele homem estava há 38 anos naquela condição. Por quê? Porque ele representa Israel. A Bíblia diz que Israel vagou no deserto. Nós falamos 40 anos, mas na verdade, oficialmente a Bíblia diz 38 anos. E isso está mencionado lá no Velho Testamento. Ou seja, uma representação de Israel. Amém? Que Jesus levantou. Jesus libertou da sua doença, libertou também do seu leito de enfermidade. Ou seja, uma representação daquilo que o Senhor queria fazer com a nação de Israel quando ele veio. Mas eles o rejeitaram. Mas a todos o que o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E no livro de Atos, é possível ver representações lá também? Sim, nós vemos Paulo navegando num barco. E aquele barco representa a cristandade, composto de pessoas que verdadeiramente nasceram de novo e outras pessoas que se dizem cristãos, mas não nasceram de novo. Apesar disso, estão todos juntos nesse barco chamado cristandade, amém? E você percebe que eles se recusam a ouvir Paulo. Paulo disse para eles, não olhem para as circunstâncias. Quando a brisa do sul bate de maneira agradável, amém? Com aquele aroma marítimo, gostoso, não sejam guiados pelas circunstâncias de fora. Paulo era guiado pelo Espírito e ele disse, sabe, companheiros, eu sinto que essa viagem vai ser uma viagem perigosa, mas eles não deram ouvidos a Paulo. Então os cristãos têm sofrido por todos esses anos por não darem ouvidos às revelações de Paulo. A revelação paulina é o Evangelho de Jesus Cristo mostrando a justiça de Deus, revelada de fé em fé, carregando a graça de Deus. Amém, sendo revelada. Glória a Deus, como nunca antes. Toda a Escritura e todos os livros de Pedro, Tiago, João, eles são todos importantes. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus e toda ela serve para nós, mas a revelação de Paulo foi escrita para nós diretamente. Precisamos ouvir Paulo. O resultado de não darem ouvidos a Paulo foi o naufrágio. Mas apesar disso, eles deram ouvidos a Paulo no final. E todos sobreviveram. E no final eles acabaram numa ilha chamada Malta. Malta significa mel. A ilha de Malta, ou Malita, que significa mel, que representa o nosso destino, glória a Deus. Quando dermos ouvidos a Paulo novamente, a mesma coisa em Atos 20. Paulo estava pregando e estavam todos reunidos no cenáculo, no terceiro andar, e a Bíblia nos conta que havia um jovem rapaz que estava sentado na janela e seu nome era Eutico. Nenhum detalhe é sem significado na Bíblia.
Eutico significa próspero, afortunado. Eu intitulei essa mensagem, quando eu a preguei, para minha igreja como chamada Como a Igreja Perdeu a Sua Prosperidade. Porque Eutico dormiu enquanto Paulo estava pregando. Novamente, a revelação de Paulo não foi ouvida. Ele estava em cima do muro, por assim dizer. E aí ele caiu da posição dele. E como um fiel perde a sua prosperidade? É quando ele se esquece que ele foi erguido a lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades em Cristo. Ele esqueceu o seu maior chamado. Temos que andar de acordo com a nossa vocação celestial. Ele esqueceu da sua posição de descanso. E aí ele caiu da graça. Apesar disso, Paulo o abraçou, uma representação de abraçarmos essa geração. Abraçando especialmente os mais jovens. A Bíblia diz que Eutico era um jovem. Abraçando essa geração com as revelações de Paulo, que Deus não está zangado com eles, que Deus mandou o seu Filho para morrer por eles, que a graça de Deus está alcançando a vida deles, e que essa revelação de Paulo vai levantá-los dos mortos. E tudo isso nas histórias do livro de Atos. E que tal essa? Muitos dias em Jopa. É possível ver algo? Sim. Amém? Então foi a partir daqui que Deus começou a falar comigo sobre este novo ano, o tema e aquilo que Ele vai fazer. E preste atenção aqui, esse é o último versículo do capítulo 9 de Atos. E se você continuar até o próximo versículo, que é de Atos 10, é aqui que a coisa fica muito interessante. Havia determinado homem em Cesareia, ou Cesárea, depende da pronúncia, chamado Cornélios, um centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Todos nós sabemos a história em Atos 10, como Deus alcançou os gentios. E nessa história aqui, nós temos essa primeira palavra, cesárea. E cesárea, na verdade, significa cortado. Sabe, quando a mulher, eventualmente, ela tem algum problema no parto, ela precisa passar por uma cesariana. O que isso significa? Tem que cortar, tem que haver um corte, há um corte envolvido. Então, é isso que significa. Eu quero mostrar algo a você. Todas essas coisas têm significado. Veja isso, chamado Cornélios. Certo homem em Cesárea chamado Cornélios, ele é um centurião do regimento italiano. É muito interessante que no Novo Testamento, todos os centuriões são retratados de uma maneira positiva. Não são pessoas do mal. Foi o centurião na cruz que disse, certamente este era o Filho de Deus. O centurião, que abordou Jesus em nome do seu servo que estava doente, disse ao Senhor, fala somente uma palavra e meu servo será curado. E Jesus disse, eu não vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. Centuriões são aqueles que são apresentados de uma maneira positiva. E até este centurião, o seu nome era Cornélios, e toda vez que um nome é mencionado na Bíblia, tem uma verdade ali que Deus quer nos revelar. Amém? Para aqueles que têm fome de buscar um pouco mais. Amém? Cornélios, isso é muito interessante. E isso foi algo que abriu meus olhos para toda essa passagem. Eu nunca liguei muito para isso até que Deus falou comigo, pesquise sobre o nome Cornélios. E aí eu pesquisei o nome Cornélios e significa isso. Aquele que pertence ao chifre, ou à coroa. Se você olhar para Cornélio, verá que seu nome não vem do grego, mas na verdade do latim. E em latim, perceba que mesmo em português, as letras C-O-R-N, Cornélio, você tem esse coron, ok? Em latim, coron significa os chifres da coroa, e daí que vem a palavra corona, corona. Isso te lembra alguma coisa? Corona? Coronavírus. O que é corona? Na verdade, corona é uma coroa. Uma coroa. Da mesma forma que nós usamos a palavra a coroação de um rei, ok? Corona. Coroa, coroação, corona. Corona significa coroa. Mesmo em inglês, a palavra coroa tem as letras C-R-O-N. Coroa, coroação, vem do latim corona. A palavra em latim para coroa. Então, Cornélio. Então, Cornélio significa aquele que pertence à corona, ao chifre. E chifre aqui, a propósito, por que essa doença é chamada de coronavírus? Sabe, com certeza essa passagem contém algumas verdades e Deus quer nos trazer luz sobre o tempo que estamos vivendo, mesmo agora nesse ano de 2021. Se você analisar a palavra corona e por que eles chamam de coronavírus, por quê? Porque eles dizem que este vírus, se você olhar cuidadosamente, ele tem luzes em forma de coroa, projeções, projetando luzes como chifres. É como se fosse um círculo, mas tem essas luzes saindo como chifrinhos, como se fosse uma coroa, como picos. Por isso que ele é chamado de coronavírus. Ok?
Agora, eu acredito que Deus é soberano. Se Deus quer que determinado nome seja o nome de determinada coisa por todas as pessoas, Ele vai dar um jeito de estabelecer aquele nome. Então eu creio que existe a mão de Deus nisso, Ele já tinha previsto isso, e Ele colocou nessa história aqui sobre Cornélio, ou seja, aquele que pertence ao chifre ou à coroa. E se você olhar em hebraico, a palavra chifre é, na verdade, um símbolo de autoridade de rei. O meu chifre é exaltado. Amém? Ou seja, minha coroa, minha autoridade é exaltada. Na verdade, deixa eu te dar um exemplo da palavra chifre, do jeito que ela é usada no Velho Testamento. E aqui, esse é o Cântico de Ana. Muitos conhecem o Cântico de Maria, mas esse aqui é o Cântico de Ana. Ana diz, ele dará força ao seu rei e exaltará o poder, a coroa do seu ungido. Aí está a palavra chifre, coroa. Esse é o significado real da palavra. E o que exatamente isso retrata? Retrata a autoridade do rei, o poder do rei. Carona, coroa. E de maneira muito interessante, nem toda palavra em hebraico, não são todas palavras hebraicas que coincidem com o latim. Ou deveria dizer que em latim coincide com o hebraico. Acredito que hebraico é uma língua mais antiga. Não são todas as palavras que em hebraico correspondem a alguma em latim. Mas essa palavra aqui, caron, a palavra em hebraico para coroa é karen, ou Karen, que é o jeito que nós pronunciamos. Karen em hebraico. Então, se você se chama Karen, seu nome significa autoridade real, poder do rei. É assim que eles chamavam a coroa. Quando Davi disse, exalta a minha coroa, amém? Levante a minha coroa, ou seja, aumente a minha autoridade, amém, sobre meus inimigos, glória a Deus. Então ele fortalecerá o seu rei e exaltará a coroa do seu ungido. Então todas essas são as mesmas palavras. Coroa, que vem do hebraico Karen. Percebe o som das palavras e as letras que estão Karen? Você tem um C, você tem um R, um N, Karon, Karona. E eu falei tudo isso para dar fundamentos que esta passagem aqui, em Atos 10, ela se refere ao tempo que nós estamos passando agora. Cornélio, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando, o que Deus está querendo falar conosco? E de uma maneira muito interessante, nós podemos perceber muitas verdades aqui, mas antes disso, eu quero falar algo para você. Alguns estão pensando, Pastor Prince, mas você não disse que teremos muitos dias bons? Sim, mas eu não disse que todos os dias serão dias bons ou que todos os dias seriam dias bonitos. Até mesmo a Bíblia diz para ficarmos firmes no dia mau, usando as armaduras de Deus, para resistir quando? No dia mau. Mas, graças a Deus, que o dia mau, o dia que você está sendo atacado, ele está no singular. No dia mau, para resistir no dia mau, singular. Mas os dias bons com Deus são muitos. Veja 1 de Pedro 3 diz, para quem quer amar a vida e ver os dias bons, note dias bons, dias no plural, bons dias no plural, dia mau é singular. Que você possa ter muitos dias bons neste novo ano. É bíblico para os crentes, amém? Para os cristãos acreditarem que Deus tem dias bons para eles? É claro que sim, senão o Senhor teria contrariado a sua própria palavra aqui, dizendo, aquele que quer amar a vida e ver bons dias, que ele refreie a sua língua do mal. E nós tocaremos nisso. Sabe, não é possível tocar em todos os assuntos. Sabe, nesse único sermão, mas eu estou muito empolgado para compartilhar tudo que eu puder. Mas nas próximas semanas, como foi nas primeiras semanas do ano passado, que foi o ano do tempo e espaço, não foi possível desenvolver tudo aquilo que Deus tinha me revelado e aquilo que Deus tem para nós, mas nas próximas semanas será possível desvendá-las, amém? Porção por porção, músculo por músculo, amém? Para que possamos ter a visão completa. Então, continue se conectando e continue ouvindo, especialmente nas próximas semanas, amém? Certo, então, isso é bíblico? Sim, em Jó 36 diz, se vocês o obedecerem e o servirem, e a palavra obedecer, chamar, ouvir, se o ouvirem e o obedecerem, acabarão seus dias como? Acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Agora, se Deus não quisesse que nós tivéssemos isso, e se isso fosse algo ruim para nós, por que Deus prometeria isso então? E a propósito, essas palavras não foram proferidas pelos consoladores de Jó, e nem mesmo pelo próprio Jó. Essas palavras foram ditas por Eliú. Eliú era uma voz de Deus na terra. Em toda a história, você se lembra, Jó tinha 3 amigos, e lá estava Jó e
Eliú. Eliú é uma figura de Cristo em toda essa história. Ele é como um mediador e que começou a mostrar a Jó aquilo que ele precisava ver. Amém? Então Eliú disse essas palavras: se vocês obedecerem, se vocês ouvirem a Deus e servi-lo, terminarão os seus dias em prosperidade, dias, e seus anos em delícias. O que Davi disse no Salmos 23, verso 6? Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você crê nessa palavra de Deus para 2021? Que todos os dias serão perseguidos, amém? Serão caçados. A palavra bondade e misericórdia te seguirão. O verbo seguir é um pouco tímido, ok? É mais do que seguir. Em hebraico é a palavra hadaf. É a palavra utilizada quando se caça um animal. Caçando os inimigos. Caçando. Bondade e misericórdia, não talvez, mas certamente, a bondade e misericórdia te caçarão, meu amigo. Te alcançarão, irmão. Amém? Te caçarão por todos os dias da sua vida, mesmo em 2021. Amém? Que você tenha muitos dias lindos em 2021. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Em 1 Samuel 3, a Bíblia vai dizer que o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Ele tinha provavelmente de 6 a 8 anos. E a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Sabe, quando a palavra do Senhor é rara, é triste. É triste porque antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele nos dá a sua palavra. É a sua palavra que traz todas as bênçãos de Deus, descendo dos céus para a terra. Amém? E a palavra do Senhor era rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes. Não havia visões frequentes. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele nos dá uma visão. Por isso estou compartilhando esta mensagem. Amém? Para este novo ano. Antes de fazer qualquer coisa, Deus nos dá uma visão. Amém? E a razão pela qual Deus nos dá essas visões é porque a Bíblia diz que sem visão o povo perece. É por isso que Ele nos dá a visão. É muito triste quando você tem essa combinação. A palavra do Senhor era muito rara naqueles dias e não havia visões frequentes. Essa visão é a visão do Senhor. E a palavra utilizada aí é uma palavra hebraica. Deixa eu te ensinar essa palavra em hebraico agora. Ela é chamada razão. Diga razão. Mais uma vez, razão. Visão, razão. Visão, razão não é aquele tipo de visão que você tem porque, sabe, você comeu muita pizza na noite anterior, aí teve um sonho e diz, essa é uma visão do Senhor. Não, não. Ela é uma visão profética. Ela é uma visão que vem do próprio Deus. Deus põe uma visão no seu coração. Amém? Pode ser uma visão da sua família em 2021. Pode ser uma visão, talvez, sobre seu ministério, sua carreira, sua igreja. Pode ser uma visão sobre saúde. Amém? De uma saúde radiante no seu corpo durante todo esse ano. Mas se for uma visão de Deus, certamente vai acontecer. É triste que naqueles dias não haviam visões frequentes. Visões, razão. E naqueles dias, Eli, cujos olhos já estavam começando a escurecer a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, que a menorá se apagasse. E Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. O Senhor o chamou Samuel e o menino disse, eis-me aqui. Kineni em hebraico, eis-me aqui. Agora, meu amigo, eu quero te dizer isso. Sem visões, a Bíblia diz que o povo perece. Você sabe que a palavra aqui, sem visão, é a mesma palavra razão. Razão. Se você olhar nessa versão, a versão ESV diz que onde não há visão profética, as pessoas perdem os seus limites. Não é pela falta de dinheiro que as pessoas ficam sem limites. E também não é pela falta de um manual de instruções das pessoas que governam a Terra, que as pessoas perdem os limites, que as pessoas perecem. Não é pela falta de não ter isso, ou não ter aquilo, ou não ter as conexões corretas. Não, amigo. A Bíblia nos diz claramente que sem visão, que sem a visão profética, o povo perece. As pessoas ficam sem limites. Amém? Nossa vida será uma vida de somente descendo a ladeira, sabe? Uma vida de derrotas. E numa espiral sem fim de tristeza, depressão. Se não temos uma visão, não enxergamos propósito para o futuro. É por isso que Deus está restaurando a esperança sobre o seu povo nesses dias. Porque a esperança é a expectativa positiva de algo bom para o seu futuro. Quando você olha para o futuro, você enxerga a escuridão ou a luz. Amém. O que Deus quer fazer é restaurar em você essa visão, mesmo agora para este novo ano. O que o inimigo tem feito é que ele tem roubado a igreja.
ele tem roubado o povo de Deus de visões positivas, de dias maravilhosos, amém? Dias bons. O diabo rouba primeiro a sua visão antes de roubar você. Amém? Porque na palavra de Deus, quando ele libera uma palavra, a palavra de Deus e as visões são inseparáveis. Quando Deus dá uma palavra, geralmente ele entrega uma palavra em forma de visão, amém? E a palavra de Deus veio a Abraão, e Deus diz, não temas, Abraão. E aqui diz, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. Deus disse, eu sou o teu escudo e a sua grandíssima recompensa. Então Deus veio numa visão para Abraão através de uma... Aliás, de um megã, de um escudo. Deus disse, eu sou o teu escudo. Então essa visão dominou os seus pensamentos e seu coração. Como ele não enfrentaria a vida com positividade? Amém? Enfrentar a vida com esperança? Amém? Com uma boa expectativa do futuro em seu coração. Porque Deus apareceu para ele num sonho e disse, seja lá o que o diabo lançar sobre você, eu sou o teu escudo e o seu grandíssimo galardão. Aleluia! Amém. Amém. Glória a Deus. Então, antes de Deus fazer qualquer coisa, ele dá ao seu povo uma visão. Amém. Vocês se lembram de quando Abraão falou para Deus? Senhor Deus, o que me darás tu, vendo que continuo sem filhos? Vendo que permaneço sem filhos, como Abraão via-se a si mesmo. Na verdade, esse é o próximo verso, logo depois de Deus dizer, e a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo, eu sou teu escudo, não temas. Vamos ver o contexto. Não tenha medo. Note que a palavra de Deus veio através de uma visão. E a propósito, essa palavra visão é da mesma raiz da palavra razão. Exatamente da mesma raiz. E então ele diz, não temas, eu sou teu escudo. Agora, como receber a palavra de Deus? Numa visão, e aí ele vê um escudo. Amém? E esse escudo deveria afetar o seu coração. Essa imagem deve impactar o seu coração e trazer fé. Amém? E aí então você está preparado para enfrentar os seus medos, como por exemplo o medo de voar, de andar de avião, amém? Porque a fé surgiu. Mas como Deus libera a sua palavra através de imagens? Amém? E Deus diz, sou teu escudo e seu grandíssimo galardão. E então Abraão respondeu, Senhor, o que me darás, vendo que permaneço sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Eliezer, o Damasceno. Você pode dizer, o que você pode me dar vendo toda essa pandemia que está acontecendo? O que tem para mim, Senhor? Que tipo de trabalho eu posso ter? Vendo que fui mandado embora. Senhor, mas que futuro que eu posso ter? Vendo. Amém? Isso já aconteceu comigo. Senhor, eu não consigo nem dormir à noite, de medo e preocupação. Eu acabei de receber esse diagnóstico ruim do médico, vendo que eu tenho esse problema. Amém? É isso que você está vendo no seu interior. E é isso que o diabo quer que você veja. Mas Deus sempre vai até você com uma palavra e uma visão. Amém? Quando o Senhor nos encoraja, Ele diz que você é abençoado, certo? Mas como Ele diz que você é abençoado? Dizendo, Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não secam, e tudo que ele faz prospera. Então eu crio uma imagem de mim mesmo, como uma árvore plantada. Na verdade, eu de fato tirei uma foto em Israel, junto a ribeiros de águas, porque eu vejo a mim mesmo como aquele homem. Amém? Sabe, você entende o que eu estou fazendo? Eu estou gerando fé, imagens de fé no meu espírito. Porque a Bíblia diz que o bom homem tira do bom tesouro do seu coração. Ouça atentamente, Jesus disse, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, repare que tudo começa pelo coração. Extrai o que é mau, porque da abundância do seu coração é o que a boca fala. Sabe, nós temos focado na boca para dizer coisas positivas, para confessar a palavra de Deus, e não estamos trabalhando no nosso coração, e é do coração que vem as coisas que saem pela boca. Amém? O que há em abundância no seu coração, a boca fala. Então, se você está acreditando em algo, se você está vendo algo dentro de você, mas tenta dizer algo positivo que não está no seu coração, isso não funciona. Você se sente como um hipócrita. E aí você diz, isso não funciona, esses princípios que o pastor Prince está ensinando não funcionam para mim, porque eu não mudei e eu ainda tenho aquele medo. Não, amigo, você precisa mudar a visão que está no seu coração antes de falar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. E Deus quer inundar o seu coração com a sua luz neste ano novo. Deus quer restaurar em você a visão que você perdeu. Amém? Você está pronto para a visão do ano? Sente-se, relaxe e lá vamos nós.
O ano da visão Hazon. O ano da visão Hazon. Quando Deus deu isso para mim, ok? Nós temos a palavra em hebraico e nós temos a palavra em inglês. Hazon, vision. Não é qualquer visão. É a visão que vem de Deus. A visão profética. É o ano da visão Hazon. Deus vai restaurar visões no seu coração. Você vai se focar em visões este ano. Você estará estabelecendo visões que vêm de Deus e depois de orar, essas visões vão acontecer. Porque visão é o elemento que estava faltando. Muitas vezes, neste processo de fé, as pessoas acabam focando em falar as coisas certas, falar as coisas certas. E sabe, na maioria dos casos, o foco está na boca, naquilo que se fala, por conta do ano hebraico 5781. Mas na verdade, o que precede a fala é o coração. E o coração é impactado por visões. Se Deus quer tocar o seu coração, amém, de uma forma positiva, Deus vai dar um jeito de te encher da visão dele este ano. Amém, porque da abundância do coração é o que a boca fala. E é aí que acontece. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Lembra-se que Deus disse a Abraão? Deus disse a Abraão depois de Ló ter partido. Isso é interessante porque Ló, o seu sobrinho Ló, que era cheio de problemas, Ló, o seu sobrinho, veio junto com Abraão. E, sabe, ele tinha muitos problemas. Quando ele partiu, quando Ló partiu, quando ele foi embora, a propósito, o nome Ló, L-O-T em inglês, o sobrinho de Abraão, o nome dele significa véu, um véu. Quando Ló partiu, Abraão começou a ver. E Deus disse, levante agora os seus olhos, Abraão, para o norte, sul, leste, oeste. E Deus disse, olha tudo em volta de você. E isso é o que Deus falou. Tudo que você consegue ver, tudo que você consegue enxergar, Abraão, eu vou te dar. Tudo que você consegue ver, eu vou te dar. E o princípio de Deus é, primeiro visualize, e aí eu entregarei a você. Visualize primeiro e você o terá. Então, o que o diabo quer fazer é bagunçar o seu coração. Ele quer colocar algumas imagens no seu coração, na sua mente, a partir de mídias sociais e de coisas que você vê ao seu redor que são negativas, que são depressivas e coisas que te fazem ficar para baixo e com uma visão pessimista sobre as coisas. Porque o que ele quer é afetar o seu coração. Ele sabe que é do seu coração. É da onde surgem todas as coisas boas. Isso é o que fala no livro de Provérbios, o livro da sabedoria fala isso. Ele diz, guarde o seu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes, as forças da vida, não da morte. Amém? Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Glória a Deus. E agora vamos voltar para a história de Cornélio, Atos 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da onde? Da chamada corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus se aproximando, se dirigia para ele e dizia, Cornélio, note que isso foi uma visão. Nós imaginamos que se um anjo aparece na nossa sala, não precisamos de uma visão, amém? Da mesma forma que eu olho para você e consigo te ver na minha sala. Por que eu precisaria de uma visão? Ainda assim a visão está presente. Mesmo com os seres celestiais envolvidos, Deus deu a ele uma visão. E ele viu um anjo vindo até ele. E o anjo disse assim, em sua primeira palavra, a primeira palavra a sair da boca do mensageiro celestial foi, aquele que pertence à coroa. Entenda, eu estou interpretando isso como se fosse nos tempos de hoje, do jeito que Deus falou comigo. Amém? Aquele, exatamente a primeira palavra, aquele que pertence ao chifre da coroa. Amém? Deus tem uma palavra para nós. Não, Cornélio não é uma representação da doença, do vírus. Amém? Não, não, não. Ele é uma imagem de uma geração pertencente, sabe, daqui a 50 anos, quando nós olharmos para trás, vamos dizer, aquela geração passou pelo coronavírus. Essa foi a geração que passou por aquele problema do coronavírus. Então, essa é a representação de Cornélio. Então, ele viu numa visão, começou numa visão, e quem disse que no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus não dá mais visões? Na verdade, o que ele disse é que ele derramaria do seu Espírito nos últimos dias, nos dias da Nova Aliança. E seus jovens terão visões, e seus velhos sonharão. E é porque os jovens terão visões e os velhos terão sonhos que eu tenho visões e o pastor Marcos tem sonhos.
Amém. E seus jovens terão visões. Qual é a diferença? Na verdade, não há diferença entre sonhos e visões, porque eles são todos imagens. Eles são todas figuras. Amém. E Deus fala através de imagens. Ele sabe que imagens impactam o seu coração. Amém. Eles impactam a sua fé. Seja cuidadoso e guarde o seu coração neste novo ano, amém? Especialmente neste início de ano, porque do bom tesouro do seu coração você trará boas coisas para você neste ano. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Será que Deus tem alguma visão especial para nós? Algo que nós queremos que Ele faça por nós neste ano? Sim, nessa história que diz, aqueles que pertencem ao corona. A Bíblia diz que aproximadamente à 9ª hora do dia, ele viu claramente um anjo do Senhor. Enquanto eu lia isso, Deus falou comigo, na 9ª hora, não há detalhes insignificantes na Bíblia. A 9ª hora é, na verdade, 3 horas da tarde. E naquele tempo, no tempo de Jesus, naqueles dias, em Israel, eles diziam assim, o dia tem 12 horas. Começa às 6 da manhã e finaliza 12 horas depois, às 6 da tarde. Às 12 horas do dia. Então, a chamada hora nona seria às 3 da tarde. Ok? Aliás, agora, no nosso calendário gregoriano, também são 12 meses. Ok? Então, se você analisar isso tudo, então tem algo a ver com as 3 da tarde. Ou seja, a hora nona, 3 da tarde, corresponderia com o mês de setembro e outubro. Mas essa história de fato aconteceu. E pouco depois, Pedro também teve uma visão no telhado, no mesmo capítulo. Mas Pedro teve a visão no dia seguinte. Em outras palavras, Cornélio teve a visão primeiro, às 3 da tarde. Não há detalhes insignificantes na Bíblia. Ele teve às 3 da tarde, ele teve a visão do anjo, que veio até ele e disse, aquele que pertence ao corona, ao chifre da coroa. E então, no dia seguinte, a Bíblia vai dizer que Pedro teve uma visão. Em outras palavras, se pegarmos setembro de 12 meses, a hora nona seria aproximadamente o mês de setembro. E o que tem em setembro? Israel celebra o seu ano novo. Eles sempre celebram o ano novo primeiro, antes da gente. O ano novo deles começou em 18 de setembro de 2020, ok? Então, eles estão basicamente há 3 meses no novo ano. E para nós, o ano novo começou no dia 1º de janeiro de 2021. Algo já está acontecendo. Deus está fazendo alguma coisa neste ano. Algo bom. Essa é uma boa mensagem, não é mesmo? E repare no que Deus está falando, porque tem a ver com a mensagem que este homem está trazendo para você, Cornélio. É algo que Deus já estabeleceu e eu estou ficando muito empolgado porque, por conta disso tudo, eu estou me antecipando um pouquinho aqui, mas eu só quero que você veja. Agora, eu não estou pregando baseado em que aconteceu neste capítulo, porque sei que esse capítulo fala sobre Deus alcançando os gentios pela primeiríssima vez. Amém? Deus usou Pedro, porque Jesus disse a Pedro, eu entrego a você as chaves do reino dos céus. E aqui Pedro está abrindo a porta das prisões. Amém? Deus está usando a vida dele. Quero dizer, Jesus deu para ele a chave e agora ele está usando a chave para abrir a porta de entrada para os gentios, para a entrada do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque durante muito tempo os judeus pensavam que, mesmo os crentes entre eles, que a salvação era só para eles. E o próprio Jesus disse para a mulher no poço, a salvação vem dos judeus. Amém? Mas sabe, o coração de Deus é muito grande. O coração de Deus é amor. E esse amor transborda, amém? É mais do que somente a nação de Israel. Ele tem amor para o mundo todo. Por isso que Jesus falou para um fariseu certa vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou. Perceba que ele não disse que Deus amou apenas Israel, mas Deus amou o mundo, que entregou o seu único filho. Quando ressuscitou dos mortos, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregue o Evangelho. Porém, eles ainda estavam limitados pelos preconceitos. E eles se recusavam a ter amizade com os gentios, porque eles achavam que os gentios poderiam manchá-los. E agora nós vemos a história de Pedro. Mas antes disso, lembre-se do que o anjo falou. Ele disse, Cornélio, enquanto observava atemorizado, ele disse, o que é, Senhor? Tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Envie homens a Jope. Mande chamar por Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão curtidor, cuja casa é junto ao mar. E ele te dirá o que deves fazer. Agora, no capítulo 10, ele não te diz algo que depois, quando Pedro estava recontando a história, Pedro comenta algo mais que o anjo tinha falado. Veja, em Atos 11, Pedro lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos.
É isso que Pedro vai fazer. Lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua família serão salvos. Perceba, salvação vem através de palavras. Amém? Sabemos que Jesus já fez tudo na cruz para que nós fôssemos salvos. Enterrou os nossos pecados, ressuscitou dos mortos e nós somos justificados nele. Tudo já está feito, mas a Bíblia diz que você deve confessar Jesus como seu Senhor. Então, ele vai te dizer palavras nas quais você e a sua família serão salvos. É isso que o anjo disse para Cornélio. Então, Cornélio enviou alguns homens, amém? 2 dos seus servos e 1 dos seus soldados, que ele confiava. E depois de ter explicado isso para eles, mandou que eles fossem para Jope. Perceba que a todo momento, enquanto o coronavírus estava assolando a Terra, amém? Nós estabelecemos aqui, sabe, toda essa história como uma simbologia que o mês de setembro aconteceu, a 9ª hora já passou, e enquanto tudo isso está acontecendo, Pedro, as pessoas de Deus estão vivendo em belos dias, amém? Estamos vivendo em Jope, aleluia! E ele os enviou a Jope, e no dia seguinte, que aqui para nós representa 2021, falando profeticamente, enquanto viajavam e já estavam perto da cidade, note que eles chegaram no dia seguinte. Em outras palavras, no dia anterior, às 3 da tarde, Cornélio teve uma visão. Amém? No dia seguinte, nós falamos do ano anterior e falamos que o dia seguinte representa este ano, certo? Este ano. Enquanto estavam viajando, os mensageiros e se aproximaram da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço para orar, em torno da hora sexta. E aqui, novamente, o horário é mencionado para nós, a hora sexta, que é meio-dia. Muito interessante é que a palavra em hebraico, zoher, para 12 horas ou meio-dia, é a mesma palavra para teto, para telhado. E é muito interessante que ao meio-dia, Pedro foi até o telhado para orar. Amém? E aí é quando a Bíblia diz que ele teve muita fome. Então estamos num horário de grande brilho. Amém? Meio-dia é considerado um horário de muito brilho. É o mesmo horário que a Bíblia diz que Jesus apareceu para Paulo quando ele ainda era Saulo. E ele estava a caminho para pegar alguns cristãos e trazê-los como cativos para Jerusalém. E ele estava a caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, o Senhor apareceu para ele e era meio-dia, a palavra diz. Um grande clarão brilhou. Brilhou tanto que Paulo ficou cego, e Saulo naquele momento ficou cego, até que Ananias pediu a graça de Deus para abrir os olhos dele, e aí ele viu Ananias, que significa a graça de Deus, aleluia. Eu estou aqui para te dizer que nós estamos entrando na hora mais clara do dia. Deus está dizendo que ao meio-dia algo vai acontecer, aleluia. E Pedro subiu para orar no telhado da casa na hora sexta, que é meio-dia, e ele teve muita fome e desejou comer, porém enquanto preparavam a comida, lhe sobreveio um êxtase e ele viu os céus abertos. Eu amo isso. Viu os céus abertos. Deus vai abrir o céu para o seu povo em 2021. E não se esqueça disso. Quando falo sobre isso, eu não estou falando sobre o mundo. O mundo ficará cada vez mais nas trevas. E eu digo isso outra e outra vez, porque foi profetizado em Isaías 60, que quando o Senhor se levanta sobre o seu povo, quando sua luz brilha sobre o seu povo, o mundo vai ficar cada vez mais nas trevas, mas Deus vai fazer a sua luz brilhar sobre o seu povo. E os reis serão atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Amém. Esta é a hora, este é o momento kairós de Deus para nós. O meio-dia de Deus está chegando para nós neste ano, para o povo de Deus. E esse é um tempo no qual nós veremos os céus abertos. Note que os céus já foram abertos antes dentro deste contexto. E quando aconteceu? Quando Jesus Cristo consumou tudo na cruz. O céu não é mais de bronze, sabe? Existe uma maldição. Em Deuteronômio 28 é que o céu será de bronze. Amém? Significa que você não consegue acessar o céu, a sua oração não consegue entrar no céu. Mas os céus estão abertos agora para o seu povo, para todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Amém? Vejam os céus abertos sobre você e sobre a sua família este ano. Amém. Ele viu os céus abertos e um objeto como um grande lençol baixar da terra pelas 4 pontas, descendo a ele até chegar na terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe foi dirigida dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Isso é incoerente. Você não diz de modo nenhum, Senhor. Amém? Tem uma incompatibilidade aqui. Não dá para dizer Senhor e ainda assim dizer não. Se é Senhor, você tem que obedecer, certo? Então ele diz, de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Ele está se referindo à comida kosher. Os judeus comem comida kosher, ok? Eles não comem bacon,
Eles não comem lagostas, todas essas coisas, porque está na lei, certo? Mas aqui Deus está dizendo, levante-se, Pedro, mate e coma. E vendo todos aqueles quadrúpedes e animais ferozes, feras, aves dos céus, e Deus disse, Pedro, mata e come. Você acha que Deus está se referindo aos animais? Ou isto é simbólico? E Pedro disse, de modo algum, Senhor, eu nunca comi nada comum ou impuro. E uma voz falou com ele pela segunda vez, o que Deus purificou, você não deve chamar de impuro. E isso aconteceu por 3 vezes, e os objetos voltaram para o céu novamente. Isso aconteceu por 3 vezes. O número 3 tem muito a ver com a vida de Pedro, eu acho. E depois de tudo, ele negou conhecer Jesus por 3 vezes, mas Jesus o restaurou com 3 perguntas. Ele o restaurou ao ministério com 3 perguntas. O número 3 é para ele lembrar de não ser rebelde. Ou lembre-se do meu amor por você, da minha graça por você. Glória a Deus. E aconteceu 3 vezes. E por 3 vezes, Deus repetia a mesma frase. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Quero dizer algo a você. Neste ano, não chame ninguém de impuro ou comum. Amém. Sabe, uma das coisas mais tristes que eu vejo no corpo de Cristo, as pessoas agora têm rótulos. Aqueles são os... Sabe, nós categorizamos. Essas pessoas aqui são desse grupo, daquele grupo ali, do outro grupo lá. Estes fazem parte deste, o outro fazem parte daquele outro. São todos pecadores que Deus ama e por quem Jesus morreu. O caminho da igreja é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é uma mudança de comportamento externo. Não é sobre tentar mudar as pessoas com regras e mais regras e legislações. Legislações nunca vão mudar o coração de alguém. Tal qual os mandamentos não podem mudar o coração de alguém. É somente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós esquecemos que nós temos que pregar o Evangelho independente do passado que elas possam ter. Existe apenas uma categoria de pessoas. Se não estão em Cristo, são pecadores. Que Deus ama e por quem Jesus Cristo morreu. Cristo morreu por pecadores. Amém? Você não pode ser salvo se não for um pecador. Amém? Somente pecadores precisam de um Salvador. Somente os doentes precisam de um médico. Amém? Então, eu estou aqui para dizer que nós esquecemos disso. E muitas vezes nós não entendemos o coração de Deus, que transborda de amor para alcançar as pessoas. Deus ama as pessoas, meu amigo. Até mesmo Cornélio. Veja Cornélio. Na verdade, ele ainda não era salvo. Repare que nós acabamos de ler que ele sempre dava esmolas. Ou seja, ele era caridoso, envolvido com caridade e sempre orando a Deus. Na verdade, eu não sei qual nome ele dava para Deus. O que eu sei é que ele alcançou o verdadeiro Deus. E eu estou aqui para te dizer que não importa se você está em uma ilha remota em qualquer lugar do mundo. Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, eu estou aqui para te dizer que a história de Cornélio nos diz, se o seu coração está buscando por Deus e você está clamando por Deus, Deus vai te encontrar. Ele vai enviar o mensageiro. Amém. Ele vai fazer a palavra de salvação alcançar você. Amém. Amém. E Deus disse, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas têm sido um memorial, porque ele ainda não era salvo. Só poderia subir como memorial. Este homem está buscando por mim. Eu vou me assegurar que ele vai me encontrar. Amém. Mesmo que alguém esteja numa ilha remota em algum lugar, não se preocupe com isso. Amém? Pense na sua salvação. Uma das coisas que a gente mais ouve quando pergunta se a pessoa já é salva, eles sempre dizem aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, mas a pergunta é, e você? E você, não se preocupe com eles, Deus vai cuidar deles. Deus está procurando você, meu amigo. Amém. Aleluia. Então, algo muito interessante. Toda essa visão que ele teve não tem nada a ver com matar os animais e comer. Tem a ver com pessoas. Nós sabemos que é sobre os gentios. Amém? E a Bíblia diz, enquanto Pedro, duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, ele estava meditando naquela visão. E eis que os homens que foram enviados por Cornélio, perguntando pela casa de Simão, pararam na porta. Ele estava meditando na visão. E quem foi que disse que no Novo Testamento, Deus não fala mais em visões em formas de parábolas? Ou visões em formas de representações, tipologias? Quem disse isso? Eu já ouvi pessoas falando que no Velho Testamento ele falava através de imagens, de figuras, mas na Nova Aliança ele fala diretamente. Não, meu amigo. Aqui já é. Perceba, Pedro já estava na Nova Aliança. A Nova Aliança já havia sido estabelecida. Amém? Ainda assim, Pedro teve uma visão
Amém? Em forma de parábola. Quem são aqueles animais, aquelas feras? São todos os tipos de pessoas, de todos os lugares do mundo. Alguns são caninos, como aqueles animais selvagens e aqueles animais quadrúpedes. Havia cobras, tem pessoas que são como cobras também. E tem aqueles mais estudados, aqueles animais que são mais letrados, ocupam posições diferentes, talvez mais cultura. Mas algo que Deus está falando é que todos precisam de Jesus. Quando Deus olha o coração, Ele enxerga o pecado. Amém? Amém? Então todos precisam de Jesus. Agora, isso não é salvação universal. Deus não está dizendo, agora que eu purifiquei, estão todos salvos. Não. Não foi isso que Deus falou. Não os chame de comum ou de impuros. Em outras palavras, todos foram separados para um lado, independente de quão imoral eles possam ser. O sangue de Jesus, no sentido não de já serem salvos, mas porque Ele morreu, o mundo inteiro está num lugar de favor. Deus não está imputando o seu pecado contra eles. Segundo a Coríntios 5, e Deus comissionou a nós a palavra da reconciliação, a qual nós devemos ser fiéis, para falar para eles, sejam reconciliados com Deus. Amém. Eu não acredito em salvação universal, eu acredito que as pessoas precisam ouvir a palavra para serem salvos, sim. Mas Deus colocou o mundo, sabe, todos os dias, o ar que respiramos, amém, a chuva que cai e produz a colheita, uma e outra vez, uma e outra vez. Deus faz a chuva cair, Deus faz o sol brilhar, para os justos e para os ímpios. O que isso diz para você? Que o sangue de Jesus, quando morreu na cruz, Ele colocou o mundo inteiro posicionado sob uma luz favorável diante de Deus. Eles não estão salvos ainda, mas têm o olhar favorável de Deus. Precisamos ter exatamente essa mentalidade. Jesus não olhava as pessoas e dizia, essas pessoas são terríveis, eles são deste grupo, eles são daquele grupo, sem demonstrar nenhuma arrogância. Nós esquecemos que quando Jesus olhou para as pessoas, eles estavam vagando na região das montanhas. A Bíblia diz que Ele viu eles como ovelhas. Ovelhas sem pastor. É por isso que eles estão afastados. É por isso que estão fazendo loucuras. Amém? Porque são como ovelhas sem pastor. Amém? Sem o amor de um pastor. Sem o carinho de um pastor. Amém? Eu estou empolgado. Como é que eu termino isso? Aleluia! E a gente fica assim empolgado, porque todos nós já lemos essa passagem, mas já reparou que ela fala sobre pessoas? Deus está dizendo, de agora em diante, Pedro, eu não quero que você chame de, sabe, chega de inimizade. Amém? Sabe, Ele orientou a Pedro, como esses animais, certo? Como aqueles animais. E ainda hoje nós usamos o mesmo termo. Eu preciso alimentar aquela amizade. Sabe, eu realmente gosto. Literalmente isso me alimenta. Amém? Isso é de fato algo que me nutre. Ou quando nós falamos, esse ministério me alimenta. Isso tem a ver com relacionamento. Amém? Então Deus está dizendo, mate esses animais e coma. Ou seja, encontre a sua realização, encontre a sua alegria. Amém? Encontre aquilo que vai nutrir as suas emoções e a sua satisfação pessoal em relacionamentos. Mas não tenha apenas companheirismo, amém? Entre as pessoas, que nem você, em outras palavras, entre os crentes, mas também alcance outras pessoas. Aí você diz, sou cristão, não devo me misturar com outras pessoas. Então elas nunca vão conseguir se salvar, amém? Aquilo que eu purifiquei, não chame de impuro. Eles foram separados, eles não estão salvos, mas foram separados pela minha luz. Amém? Da mesma forma que fui misericordioso com você, serei com eles. Vai haver muita salvação de Deus este ano. Sabe meu filho, Justin? Ele me disse isso. Eu estava apenas brincando com ele, fazendo piada com ele, e pegando no pé dele, brincando com ele. Sabe, Justin, quando você orar, porque eu não queria contar para ele o tema do ano, então quando você orar, pergunta para Deus. Então ele orou no carro, ele se abaixou, ficou ali no cantinho. Minha esposa estava fazendo alguma coisa e eu estava ali esperando. Ele estava na parte de trás e estava orando. Ele se ajoelhou no banco de trás e orou. Depois de algum tempo ele virou para mim e disse, Deus está dizendo que neste ano, muitas pessoas vão vir a conhecer Jesus. E eu olhei para ele e disse, é assim que termina esse sermão, e é assim que termina esse capítulo, é assim que termina essa história. E uma grande salvação começou ali, para todos os gentios, e até os dias de hoje nós somos parte desta herança, desde os tempos de Cornélio até os dias de hoje. Se Deus tivesse confinado o evangelho somente para Israel, nós estaríamos acabados, amém? Mas graças a Deus que Deus alcança os gentios. Por causa disso, multidões são salvas, e em especial neste ano, nós veremos muitas salvações. Aleluia! Glória a Deus! A propósito, voltando à analogia para os dias de hoje,
Amém? Isso fala a respeito do quê? Essa coisa de eu não quero gastar tempo, eu não quero me aproximar dos gentios, eu não quero me aproximar dos gentios. O que é isso? Distanciamento social, não é? Isso é um tipo de... Quando Deus mostrou isso para mim, é um distanciamento social formal. Pedro estava praticando o distanciamento social. Agora, eu não estou dizendo, ouça bem, e você vai ouvir ao longo do ano. É claro que eu não sei cada detalhe que vai acontecer este ano, mas pode ser. Amém? Eu quero que você ouça as autoridades do seu país, seja lá o qual for. Amém? E as orientações em relação ao distanciamento social. O que é permitido em relação ao seu círculo de amizades. Mas baseado nessa história, Deus vai fazer algo. Amém? Em relação a esse distanciamento social. Talvez Deus faça algo acontecer que todos concordem que nós não precisamos mais desse distanciamento social. Isso pode começar neste ano. No meio deste ano, porque são 12 horas. E era meio-dia quando Deus deu a visão. Pode ser. Algo vai acontecer no meio deste ano. Algo vai acontecer no meio desse ano, ou próximo ao meio desse ano, algo vai acontecer que vai antecipar uma grande liberação. Eu estou dizendo para você, igreja, eu fiquei muito empolgado ao ver isso, amém? A vontade de Deus será realizada. Amém? Não a minha interpretação, mas a vontade de Deus. E quando Deus começou a mostrar isso para mim, amém? E Ele disse, Ele vai fazer alguma coisa, e Deus não é homem para mentir. Nem gosta de pessoas umas contra as outras, ou quando tem falta de perdão no seu coração, porque isso faz com que eles se distanciem, mesmo sem a pandemia. Eles se tornam distantes. Deus quer que as pessoas perdoem. Amém? Então sabe de uma coisa? Perdoe a sua esposa, perdoe seu marido, perdoe aquele filho, perdoe seus pais. Amém? Perdoe o seu irmão, perdoe a sua irmã, perdoe aquele colega. O que acontece é o seguinte, amigo. O perdão é algo muito saudável. Saudável. Amém? É realmente um gerador de saúde para você. As pessoas que se agarram à falta de perdão e amargura desenvolvem todos os tipos de doenças em suas vidas. Sem mencionar que estão sempre estressadas. Porque você não foi criado para funcionar bem com ressentimento e amargura. Você foi criado para funcionar com amor. Amém? Da mesma forma que um carro não foi criado para funcionar com água no tanque onde a gasolina deveria estar. Amém? Ele foi criado para funcionar com combustível. Combustível é como amor para nós. Nós não devemos ter amargura no nosso coração. Amém? Amém? Traga a cruz de Jesus. Jesus te perdoou de todos os seus pecados. O seu pecado é como uma dívida de $1 bilhão sendo cancelada. Amém? Se você conheceu a verdade, é como se uma dívida de $1 bilhão fosse perdoada. Talvez alguém te machucou. Amém? E para Deus, é como uma dívida de $10 mil. Você não consegue perdoar essa pessoa? Perdoe porque Deus, por causa de Cristo, perdoou você. Amém? E aqui temos uma visão. No meio de Atos 10, vemos um problema de distanciamento social. Amém? Sabemos que Deus vai fazer algo sobre isso. Amém. Aleluia. Faça acontecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode ser. Pode ser. Algo vai acontecer no meio deste ano. Amém? Ou algo perto disso. Por que eu digo meio? Por conta de meio-dia, 12 horas. As 12 horas do dia, os 12 meses do ano. Então acreditamos nisso. Talvez. Amém? Veremos. Glória a Deus. Mas tem muitas coisas que eu tenho certeza, e Deus falou isso. Quando eu tenho certeza sobre algo, eu digo, Deus falou. Amém? Como eu sempre faço. Glória a Deus. Aleluia. E neste ano da visão Razon, da mesma forma que alguns anos atrás foi o ano da sabedoria, Hase. Amém? Hase é graça. Sabedoria, combinada com graça, foi a Roma daquele ano. Mas esse ano, literalmente, a palavra visão é razão. Visão, razão. E também ajuda, vamos fazer publicidade, ou às vezes você está usando uma camiseta, ou simplesmente alguém te para e faz a seguinte pergunta. Razão? Mas o que é isso, razão? Isso dá abertura para iniciar uma conversa. Amém? Mas a visão razão é o que Deus está restaurando, é o que Deus está liberando para o seu povo no ano de 2021. Amém? Sem visão, o povo perece. Agora, Pedro, ele desce, após ter meditado na visão que teve,
Ele creu na interpretação de Deus e aí, enquanto Pedro pensava na visão, o Espírito falou com ele. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito. Amém? E o Espírito falou com Pedro. Mas aí é injusto para o Espírito falar com Pedro. Amém? Que é Fala sério, ele é um bispo. Amém? Ele é um homem com uma unção especial de Deus. Aleluia! Um daqueles que andaram com Jesus. E nós, é claro. Deus não é um Deus de injustiça, Deus é um Deus justo. Amém? Ele vai falar com você em espírito. Então fica alerta para ouvir o Espírito de Deus falar com você este ano. E o Espírito disse a Pedro, eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Como o tempo não espera, vamos avançar um pouquinho e vamos para a parte que eles estão chegando em Cesareia. E no dia seguinte, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Enquanto nós permanecemos com as reuniões online, sabe, você deveria contactar todos os seus parentes, os seus amigos mais próximos, para ouvir a palavra de Deus, para que eles também possam receber a visão de Deus. Aleluia! Esse Cornélio com certeza não era um cara egoísta, amém? Ele sabia que Pedro estava vindo, e ele ajuntou todos os seus parentes, ele juntou todos eles e os seus amigos mais próximos. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés o adorou, e Pedro falou, levante-se, eu também sou o homem. E falando com ele, entrou e achou muitos ali reunidos. Muitos! Repare na palavra muitos ali reunidos. Isso é importante que você saiba, porque esse é o começo da salvação dos gentios. Não é uma pessoa salva aqui, uma pessoa salva lá, mas muitos começaram a se salvar. E se tornou uma grande bola de neve que só cresce até os dias de hoje. Porque nós não somos judeus, no sentido que somos gentios, mas hoje somos só um em Cristo. Amém. E disse-lhes, vocês sabem o quão fora da lei é para um judeu estar em companhia ou achegar-se a estrangeiros, um tipo de distanciamento social, mas Deus me mostrou que não devo chamar nenhum homem de comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias eu estava em jejum até esta hora, e orando em minha casa, a hora 9ª, eis que diante de mim se apresentou o homem com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro começou a pregar. E Pedro começou a pregar um sermão como a palavra de Deus foi enviada a Israel, como João Batista preparou o caminho para o Messias, para que o Cristo viesse, e então contou como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com espírito e poder, e que Jesus saiu por aí fazendo bem e curando as pessoas que eram pressas pelo inimigo, porque Deus era com ele. E no ponto mais alto da mensagem, veja o que a Bíblia diz que aconteceu. Pedro está pregando e ele diz, de Jesus todos os profetas dão testemunho, que através do seu nome, que todo que nele crer vai receber remissão, perdão dos seus pecados. Ouça, Pedro disse, porque dele todos os profetas dão testemunho, que através do seu nome, que todo que nele crer receberá perdão dos pecados. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, que através dele você recebe perdão dos seus pecados se você crer. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam essa palavra. Aleluia! Desde o início do ano até o final do ano, muitas pessoas serão salvas em nome de Jesus. Amém. E Deus vai fazer de uma forma sem precedentes. Sabe, quando Deus derramou sobre eles o Espírito dessa forma, foi algo sem precedentes, foi uma coisa nova. Ninguém havia orado. Amém? Enquanto que os judeus, para Pedro, eles tiveram que se reunir no cenáculo e eles tiveram que orar por 10 dias, amém? Depois de Jesus subir aos céus para o Pai, eles oraram 10 dias até o dia de Pentecostes e o Espírito Santo veio sobre eles, amém? E até mesmo quando Pedro se levantou para pregar pelo povo judeu, dizia, arrependei-vos, amém? E sejam batizados. E aí eles recebiam o Espírito Santo. Ele falava sobre o batismo, e aí você poderia receber o Espírito Santo. Enquanto eles receberam primeiro,
E aí então foram batizados. Então, algo inédito, algo novo, amém? Deus não está mais esperando. Então, através da internet, através das telas, você pode receber milagre, você pode receber salvação, você pode receber cura, pode receber um romper, uma visão que Deus tem para você. E a visão sempre se manifesta. Aleluia! E a visão que você tinha não é a visão que você vai ter. E seja lá o que for que aconteceu no seu passado que é ruim, aquilo que é somente depressão, não vai se repetir com você este ano, em nome de Jesus. Deus está fazendo uma coisa nova, glória a Deus. Algo inédito, aleluia, está chegando. Aleluia, aleluia. Louve o nome de Jesus. Eu tenho uma missão especial da parte do Senhor para te dizer, uma pequena lição de casa. Eu quero que você faça essa oração todo santo dia. Ouça, amigo, antes de eu te falar qual é essa oração, eu quero dizer isso a você. Deus disse a Abraão, o que você vê? Tudo que seu olho consegue enxergar, tudo aquilo que você pode ver, eu entrego a você. O que você consegue ver? Tudo o que você pode ver, eu entrego a você. Tudo que você consegue enxergar, eu te entrego. E Abraão responde depois, e apesar da visão que ele teve, ele responde para Deus, eu me vejo sem filhos, vendo que estou sem filhos. Sabe o que Deus fez depois disso? Deus trouxe Abraão para fora. E Deus apontou para ele os céus. E Deus disse a Abraão, conte as estrelas e conte a história delas enquanto você conta o número de estrelas. E ele começou a numerá-las. Eu não sei exatamente, talvez eu possa até pesquisar quantas estrelas o olho humano consegue contar. Ele numerou até ele não poder contar mais. Talvez Deus tenha dado a ele uma visão profética para ver estrelas além do que o olho natural consegue enxergar. E começou a ver as estrelas e as estrelas começaram a se transformar em seus filhos e ele começou a visualizar bebês chorando. Ele e a sua esposa Sara, que ainda não tinham filhos e já estavam em idade avançada. E Sara, que sempre foi uma mulher estéril. Ele começou a clamar a Deus e Deus começou a falar com ele. Abraão, você consegue contar as estrelas? Consegue contar a história delas? E aquelas estrelas viraram crianças chamando Pai Abraão, Pai Abraão, Pai Abraão, Pai Abraão. E o seu coração estava cheio daquela visão. Deus transformou a visão de Abraão. Deus teve que primeiro mudar a visão dele. Deus teve que mudar a sua visão interior antes que ele pudesse transformar a sua visão exterior. Amém. E você sabe o que aconteceu? Você sabe a história. Isaac veio depois. Eu compartilharei mais sobre isso nas próximas semanas, mas antes de Deus fazer qualquer coisa na sua vida, primeiro Ele te dá uma visão. Amém? Aí você diz, Pastor Prince, mas nós andamos por fé, não por vista. Isso tem a ver com a visão física. Nós andamos por fé, mas fé é visão espiritual. Você enxerga coisas que outros não conseguem. Aqueles que enxergam o natural não veem. Amém? Tal qual Elias e o seu servo. Elias disse para o seu servo que estava tremendo de medo quando ele viu o exército inimigo que sitiavam aquela casa. E ele estava com medo. E o que Elias fez? Elias falou, Deus, abre os olhos dele. E o Senhor abriu os olhos daquele servo, e além e ao redor de todo aquele exército que estava lá para capturá-los, ele viu seres angelicais e carruagens de fogo. E Elias disse, há mais conosco. Existem mais conosco do que com eles. Existem mais coisas positivas acontecendo por você neste ano do que coisas contra você. Por quê? Porque esses anjos estão trabalhando. Há mais anjos conosco do que com eles. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então eu quero que você faça essa oração. Nós caminharemos nessa visão. Fé é, na verdade, andar com os olhos espirituais. Eu quero fazer essa oração com você. Por que eu falei que a visão e o coração andam juntos? Por conta dessa oração. Em Efésios, capítulo 1. A partir de agora, faça essa oração sobre você mesmo todos os dias. E sobre seus filhos. Amém? E num dia, na verdade, sabe, eu faço essa oração por muitos anos. Essa oração aqui eu faço, na verdade, eu acho que eu oro mais com este entendimento do que eu oro com qualquer outra oração, ok? Durante muitos anos eu faço essa oração. É uma oração pelo Espírito de Sabedoria e Revelação. Mas repare como o Espírito de Sabedoria e Revelação opera. Efésios 1. Eu não cesso de dar graça por vocês em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o Espírito de Sabedoria. Quantos aqui desejam o Espírito de Sabedoria? E de revelação
de revelação? Quantos desejam o espírito de revelação? Aleluia! No conhecimento dele. Então, como ele opera? Então, como o espírito de revelação e sabedoria opera? Ele está escrevendo a pessoas que já têm o Espírito Santo. Ainda assim, ele diz que eu oro para que, no seu caso, que o Espírito Santo se manifeste como espírito de sabedoria e revelação. Não é todo mundo que tem isso. Mas aí vem a pergunta, como é que o espírito de sabedoria e revelação opera em nossas vidas? Tendo os olhos do vosso coração iluminados, para que saibais. Tendo os olhos do vosso coração sendo iluminados, para que você saiba. Uou! Nossos corações têm olhos. E a forma que o espírito de sabedoria trabalha é Deus abrindo os olhos do seu coração. E a palavra iluminar, fotizo, em grego, significa inundado de luz. Daí que vem a palavra foto. Amém? Como é que tira uma foto? Ok? A foto é um reflexo dos raios de luz. Então, Deus quer que os olhos do seu coração, amém? Que talvez agora esteja cheio com escuridão, coisas negativas, coisas que você vê ao seu redor. Talvez você lê livros falando sobre sintomas de doenças e a tua cabeça começa a caçar sintomas. Meu irmão, seu coração está cheio da coisa errada. Amém? Ouça. Deus quer inundar o seu coração com luz. Porque aquilo que você vê como uma foto será reproduzido. Amém? E a forma que o Espírito de Sabedoria trabalha... E a Bíblia diz que há pessoas que receberam esse Espírito de Sabedoria mesmo no Velho Testamento. Por exemplo, Bezalel. Assim diz o Senhor, eu o enchi com o Espírito de Deus em sabedoria e entendimento, para que ele fizesse a mobília do tabernáculo. Amém? Não tinha como ele fazer a Arca da Aliança, a menorá, sem o Espírito de Sabedoria. Em outras palavras, quando o Espírito de Sabedoria enche você, você fica assim. Eu não sabia fazer isso antes, mas quando o Espírito de Sabedoria te enche, você fala, nossa, entendi. Sim, eu entendi. Eu já sei como fazer. Eu sei o que fazer agora. Em inglês usamos essa expressão, não usamos? Nós falamos, eu vejo. Não quer dizer que vemos fisicamente. Nós vemos por dentro. É assim que o Espírito de Sabedoria e Revelação opera. Amém? Tendo os olhos do seu coração. Você vai fazer essa oração? Você vai fazer sobre você todos os dias. Você vai fazer sobre seus filhos. Amém? Que Deus vai dar para eles o Espírito de Sabedoria e Revelação no conhecimento de Jesus. Especialmente no conhecimento do Senhor. Amém? Tendo os olhos do seu entendimento sendo iluminados. Tendo os olhos do seu coração sendo iluminados. Amém? Inundados de luz. Para que conheçam a esperança de sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobreexcelente grandeza do poder de Deus, forjado em Cristo. Amém? Por nós. Uau! É necessário o espírito de revelação e sabedoria e olhos iluminados para poder ver. Que essa seja a sua oração e que essa seja a sua realidade este ano. Em nome de Jesus. E quando Deus falou comigo a respeito deste ano, alguns meses atrás, quando me deu essas passagens, Ele disse, filho, você já percebeu que na sua própria vida eu aumentei a manifestação das visões? E é por isso que muitos dos meus sermões, você já deve ter reparado isso, mesmo no passado, nos anos anteriores, eu movia no Espírito, eu orava por pessoas, mas nunca dessa forma. Eu comecei a ver coisas, ver o que Deus está fazendo. Essas visões vêm bem velozes, tipo Velozes e Furiosos. Às vezes fico até perdido, porque são visões de muitas pessoas, e eu estou tendo isso agora. Eu estou vendo agora. Em nome de Jesus, isso também vai acontecer com você. Você vai ver coisas, é como uma luz se acendesse dentro de você quando o Espírito começa a se manifestar. O Espírito de revelação está inundando o seu coração. E aí você vai ver, uau! Mesmo nos seus negócios, mesmo nas coisas que as pessoas ficam confusas, experts ficam confusos, e você vai ver. Simples assim, você vai dizer, entendi, eu enxerguei. Que isso seja a sua realidade. Agora mesmo eu vejo pessoas sendo tocadas pelo Senhor de formas especiais. Vejo alguém que tem um caroço no seu pescoço, na direção do lado direito. E eu vejo Deus tocando esse caroço, ele está desaparecendo, se dissipando. Expulso esse caroço em nome de Jesus. Eu proclamo cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando tiver o resultado dos exames vindos do médico, compartilhe conosco. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Tem alguém que recentemente foi ao médico e o médico encontrou
algo como um caroço, uma espécie de tumor em forma de caroço na área do seu útero, e agora você está muito preocupada e está chegando a data de uma próxima consulta. E agora, em nome do Senhor Jesus, eu falo com esse caroço, eu ordeno em nome de Jesus que você morra, ordeno que esse tumor saia com as suas raízes e seja lançado no mar, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome poderoso do Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Alguém com um problema no coração e, na verdade, você teve um pequeno infarto neste ano que passou, e você está sentindo a dor voltar. E neste momento, eu sinto o poder de Deus fazendo uma cirurgia no seu corpo, curando este problema, e você sente o poder de Deus agora. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui que você acordou um dia e tinha uma enzima do lado direito do seu rosto, em toda essa área do lado direito, e foi para trás e espalhou por aqui, e parece que você não sabe o porquê. E você vem passando produtos, cremes, mas não melhorou. O Senhor te cura agora, em nome de Jesus. E Ele ainda te dá um bônus de grande complacência, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Aleluia. Receba sua cura. Mesmo que eu não tenha mencionado a sua cura agora, receba. Amém. Neste novo ano, eu te digo em nome de Jesus que esse ano ainda vai ser o seu ano mais saudável. Eu ordeno que cada caroço que não deveriam estar no seu corpo, e ordeno em nome de Jesus que sequem e morram, e seja eliminado do seu corpo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu declaro vida, saúde e cura para cada célula, para cada órgão e em cada função do seu corpo, desde o alto da cabeça até a ponta dos pés, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, toca neles agora. Eu vejo alguém com um problema nas vértebras, e parece que no meio da sua vértebra, e parece que algum lugar bem no meio, parece que tem uma... você já sabe disso, o médico já descreveu para você. Parece que tem uma abertura que está fazendo os seus nervos doerem, e isso te afeta muito. Eu vejo você constantemente levantando no meio da noite, e aí você tem dor nas costas, e você tenta virar para um lado, para o outro. Receba sua cura agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Este ano vai ser um ano poderoso. E mais uma vez, põe a mão no seu coração. Amém. Olhe este ano e diga assim, em nome do Senhor Jesus. Neste ano da visão razão, eu vou andar com Deus. Seguirei o seu Espírito. Ouvirei sua voz. Receberei sua palavra. Receberei suas visões que Ele tem para mim neste ano. No nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Pai, ore isso comigo. Pai, em nome de Jesus, deixa eu dar partida neste ano. Deixa eu começar esse ano te pedindo, no nome do Senhor Jesus Cristo, me dê, Pai, o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Ti. Ore comigo agora. Amém? Que os olhos do meu coração, diga, os olhos do meu coração, sejam iluminados, transbordando de luz, para que eu saiba o que queres que eu saiba. E em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai. Se você está assistindo isso, meu amigo, e ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, qual momento é melhor do que o início do ano? Amém? Para fazer Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Jesus morreu por pecadores. Amém? Você deve reconhecer que você tem pecado na sua vida, você é um pecador, mas Jesus morreu por pecadores. Amém? Faça essa oração comigo. Pai Celestial, eu confesso com a minha boca, Jesus Cristo é o meu Senhor. Creio que Ele morreu naquela cruz por todos os meus pecados. Creio que o Senhor o ressuscitou dos mortos e fui absolvido por Ele. Obrigado, Deus Pai, todos os meus pecados foram perdoados. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus e eu sou muito abençoado, muito favorecido, porque sou sempre amado por você. Eu te agradeço, Deus Pai. Este será o meu melhor ano, em nome de Jesus. Amigo, se você fez essa oração, agora você é filho de Deus, e aquilo que aconteceu com Cornélio acaba de acontecer com você. A salvação chegou na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé, igreja. Vamos crer em Deus para este novo ano, para trazer mais dias bons do que 2020. Amém? Você acredita nisso? Eu já te mostrei nas Escrituras.
Anteriormente, eu acabei de te dar os versículos. Acabamos de compartilhar agora para você crer em Deus. Não deixe as vozes de dúvida, mesmo que sejam de outros cristãos. Não, não, não. Como cristão, você não deve esperar ter dias bons. Não, os dias são de sofrimento. Amigo, eu não estou dizendo que todos os dias. Até mesmo a Bíblia diz que existe o dia mau. Ok, uma temporada. Mas graças a Deus é curta comparada aos dias bons. Vamos crer em Deus para isso. Levante as suas mãos neste lugar. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por esse novo ano, 2021. Eu te louvo, Deus, porque nós olhamos esse ano como uma folha de papel em branco, tudo em branco, com nada escrito nela. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor escreva nela uma linda história de amor, Pai, do seu amor por nós, Pai. E escreva todas as bênçãos de Deus, Senhor, neste papel, Senhor, neste ano, Senhor. E que a nossa vida manifeste, Senhor. E faça, Senhor, que se manifeste de tal forma, Senhor, para que se torne, Senhor, um ponto de referência para as pessoas ao nosso redor, Pai. E que todas essas pessoas ao nosso redor, as pessoas do nosso círculo de relacionamento, todas as pessoas, os nossos parentes, os nossos amigos, que venham a conhecer Jesus, Senhor, por conta daquilo que eles veem na nossa vida. Pai, eu oro em nome de Jesus. E eu oro em nome de Jesus que o Senhor vai fazer deste ano o melhor na nossa saúde. E nós sabemos que é somente possível em Ti, Senhor. Não é somente uma boa dieta, exercícios. Todas essas coisas são boas no natural, mas elas não são a prova de balas. Mas a saúde vem de Ti. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Diga isso comigo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, me abençoa, Deus, para que este ano seja o ano mais saudável da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu vejo alguns de vocês se exercitando, vejo vocês com novas visões de fazerem coisas diferentes. Não são resoluções de ano novo, são visões de Deus, amém? Obedeça. Antes de fazer alguma coisa, Deus sempre nos dá uma visão. E também fique preparados para visões reais, como, sabe, como essa que Cornélio teve. Como Pedro também teve visões, amém? Elas ainda acontecem hoje. Aleluia. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe nesta próxima semana. Deus abençoe vocês e as suas famílias e faça resplandecer o seu rosto sobre você e que ele seja favorável, que o Senhor guarde você e os seus amados com o seu shalom, paz, bem-estar e saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, nós vamos continuar compartilhando aquilo que Deus tem para nós neste novo ano. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.